Vou repetir a pergunta para o deputado Luiz Felipe. Na série de conversas que teve em Brasília, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, demonstrou otimismo em relação à aprovação da proposta de emenda à Constituição que tira o Bolsa Família do teto de gastos, mas foi aconselhado a manter a eventual edição de uma medida provisória como plano B. Apuração da nossa analista de política, Thaís Arbex. Deputado, seu ponto de vista. Bem, eu acredito que existem outras maneiras de você compor o Bolsa Família. Isso inclui corte de gastos, o que a esquerda evita em tocar nesse assunto. Vamos lembrar que temos praticamente 2 trilhões de reais do erário que é voltado para as questões sociais. Então, o sistema tributário brasileiro é praticamente todo ele obrigatoriamente voltado para questões sociais. Deputado Luiz Felipe, continuo com o senhor. Considerando que essa era uma promessa de campanha, o aumento do Bolsa Família ou Auxílio Brasil em R$200, era uma promessa de campanha comum, tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto do ex-presidente, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, qual seria, então, a proposta de consenso para que todos votassem, deputado? Bem, não há urgência nessa proposta. Foi criado um clamor demagógico através da campanha, uma falsa crise de que a economia necessitava de mais uma injeção de ânimo, sendo que já estamos tendo recuperação de emprego, o emprego formal está subindo, os investimentos estavam subindo. Vou repetir a pergunta ao deputado Glauber. Considerando que o aumento do Bolsa Família ou Auxílio Brasil era uma proposta dos dois candidatos, e qual seria, então, o consenso agora para essa votação, deputado? Eu não consigo entender quando o deputado Luiz Felipe diz que não há urgência. Como assim? 30 milhões de pessoas passando fome não é uma situação urgente? Garantir alimentação para essas famílias? O deputado Luiz Felipe também fala em corte de gastos. Vamos cortar os gastos do orçamento secreto. Pelo que eu entendi, já indicou aqui que vai votar no Arthur Lira. Arthur Lira constituiu uma base em cima de um orçamento secreto de 16 bilhões de reais, que eles chamam de emenda RP9 ou de relator, mas que é orçamento secreto. Vamos cortar daí. Vamos cortar do laudêmio. Vamos cortar daquilo que são impostos e taxas ainda cobradas da população brasileira para sustentar aquilo que é o resquício da família real. Por que na hora de cobrar o corte, quer cobrar de quem está passando dificuldade, de quem está passando fome e mantendo os privilégios daqueles que, historicamente, já têm as grandes fortunas nacionais? Esse debate tem que ser sério. Quando se fala aqui que a economia brasileira vai muito bem, é exatamente porque o deputado faz o jogo daqueles que estão no topo da pirâmide, faz o jogo dos ricões. Para a maioria da população brasileira, o governo de Jair Bolsonaro foi um desastre, gerador de mais de 100 milhões de pessoas passando fome no Brasil, repito, mais de 30 milhões passando fome e mais de 100 milhões passando por algum tipo de insegurança alimentar. Isso é urgente. Isso é gravíssimo. Lembrando que a insegurança alimentar é quem não sabe a quantidade de comida que vai ter no próximo dia ou quem tem a incerteza de que vai conseguir se alimentar. É evidente que isso é urgentíssimo. Esse deveria ser o consenso básico, mas daqueles que só defendem a elite brasileira ou os ricões, eu não vou esperar um consenso para aprovação de uma proposta que seja para aqueles que mais precisam. Sim, eu vou dar agora 1 minuto a cada um dos deputados. Começo com o senhor, deputado Luiz Felipe, para suas considerações finais. Peço que seja propositivo. Bem, o deputado Glauber é extremamente ignorante, como toda a esquerda. A nossa família não recebe laudêmio. Nem eu, nem meu pai, nem minha família não recebe o laudêmio. Faça um pouquinho mais de pesquisa antes de vir atacar aqui na pessoa. Segundo, também é ignorante no sentido de entender o que significa inflação e o que causa inflação. O que causa inflação é gasto, e gasto gera inflação e tira dinheiro da população, que ele tanto defende aí como sendo os carentes. E, de fato, existe um problema de fome e de carência no Brasil. Como é que você resolve isso? Você resolve, talvez, por aplicações diretas de injeção de capital. Não tenho dúvida disso, não tenho resquício com relação a isso. Temos que adotar isso. Agora, como fazer isso? Gerando inflação
ou não gerando inflação. Eu prefiro não gerar inflação. Como é que você faz isso? Cortando gastos. É outro modelo. Mas, claro, pela demagogia, caímos sempre nessa dinâmica de inflação. De qualquer maneira, muita ignorância aqui do outro lado. Sim, eu vou pedir, então, vou dar 1 minuto para o deputado Glauber e peço, espero ter êxito agora, que seja propositivo. Eu me comprometo a ser bastante propositivo. O deputado Luiz Felipe ficou nervoso porque eu falei em acabar com os privilégios da família real. Eu vou continuar defendendo isso. E, evidentemente, o que ele chama de inflação é aquilo que, no final das contas, vai ser um mecanismo de chantagem para não garantir renda para o conjunto da população que está passando fome. O sistema financeiro e os seus representantes sempre utilizam essa como a chantagem básica. Não dá para garantir nada para o povo, porque se for garantir, isso vai ter mecanismos que estimulam imediatamente a inflação, o processo inflacionário. Não é verdade. Quando votou 1,2 trilhão de reais do orçamento de guerra, parte desse dinheiro para os banqueiros, ele não falou em Quem foi inflação. Pelos banqueiros foi o Lula. Para além disso, eu concluí, o Lula foi eleito pelos banqueiros. Não fique nervoso, deputado. Ficou nervoso. Deputados. Está mentindo. Deputados, eu prometo que de uma próxima vez a gente chama aqui os dois, o meu tempo acabou agora, para a gente conversar mais uma vez e que seja propositivo. Espero que não haja ofensa entre os dois. Agradeço aqui por a gente ter discutido, boa parte do debate, ter discutido então as mudanças e a PEC. A gente conversou com o deputado federal Glauber Braga e o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Agradeço aqui a participação dos dois.